Vitória e Bahia figuram no top 10 dos times, né, que menos se lesionaram. Aliás, Vitória é o segundo time que mais se lesionou e a equipe do Bahia é o penúltimo, né, que menos se lesionou. Mostra a eficácia da preparação física. Em outra lista, o Bahia está no top 10 com atletas que mais jogaram dentro do Campeonato Brasileiro. Vou falar rapidamente sobre o Fortaleza, que contratou 13 jogadores para essa temporada, e o Flamengo que se prepara para o desafio grandioso para enfrentar a equipe do Bahia na próxima quinta-feira. Os ingressos estão praticamente esgotados. Isso e muito mais nesse vídeo desta manhã. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, que eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isto, solta a vinheta. Meus amigos, a informação é a seguinte: o Vitória é a segunda equipe com mais lesões na Série A do Campeonato Brasileiro e o Bahia está na penúltima colocação. Esse ano de 2024, né, por conta da agenda apertada de jogos, muitas equipes estão sofrendo com sucessivas, né, contusões dos seus atletas. E minimizar os dados do intenso calendário brasileiro e contar com os principais jogadores ao longo do campeonato na maior competição do país é um grande desafio para todas as equipes, tá bom? Nesse caso, os clubes baianos, né, falando aqui mais diretamente para os clubes baianos, eles vivem uma realidade bem distinta. Enquanto o Vitória é o segundo time que teve mais lesões na Série A, o Bahia conseguiu preservar boa parte dos seus jogadores, está na penúltima colocação. Isso mostra a contundência, a importância da preparação física, atrelado à fisiologia, atrelado também ao departamento médico, né? Porque os jogadores que se contundem no Vitória, eles, como a gente já fez uma pesquisa prévia, né? Eles se contundem, volta e se machuca de novo e volta de novo. No Bahia, os jogadores que ficam fora voltam efetivamente a partir do momento que eles se consideram, que eles são considerados 100% para poder atuar, tá bom? Segundo o levantamento do espião estatístico lá do GE, o Fluminense é o clube que teve mais jogadores lesionados até aqui no Campeonato Brasileiro. Foram 49 casos no decorrer do torneio. Logo atrás vem o Vitória com 37. Ao todo no Campeonato Brasileiro foram registrados 565 problemas físicos envolvendo o atleta. Vou trazer aqui para vocês como é que tá aí o ranking dos clubes que mais teve atletas lesionados. Fluminense 49, Vitória 37, Fortaleza 35, Internacional 35, São Paulo 35, Botafogo 34, Bragantino 34, Atlético Mineiro 31, Criciúma 31, Juventude 31, Grêmio 29, Flamengo 27, Cruzeiro 25, Atlético Goianiense 24, o Cuiabá com 22, Corinthians com 20, Palmeiras com 20, Vasco com 18, Bahia com 15 e o Atlético Paranaense com 13. Cara, Atlético Paranaense apenas 13 contusões no ano e o Bahia apenas com 15 contusões no ano. Os outros clubes deveriam aprender, né? Deveriam saber o que está acontecendo, o segredo lá do tricolor baiano e também do Atlético Paranaense. Uma outra lista que saiu são dos atletas que mais jogaram no Brasileiro até aqui, tá bom? E tem Vitória também. O Wagner Leonardo, zagueiro, e 3 do Bahia estão novamente no top 10, né? A gente falou de contusões, agora de jogos jogados, tá bom? Em 20 times da Série A, Bahia e Vitória se destacaram quando o assunto é constância de atletas. Em meio às oscilações aí, maratona de jogos, 4 da dupla Bavi estão entre os 10 que mais atuaram no torneio nacional, meus amigos. De acordo também com o espião estatístico, que é muito legal, lá do Globoesporte.com, o top 3 dos jogadores com mais minutos na Série A tem Wagner Leonardo, do Vitória, Marlon, do Cuiabá, e Gabriel Xavier. O Gabriel Xavier tem um mérito nisso, hein? O Gabriel Xavier tem um mérito, a torcida do Bahia tem mérito, porque o Rogério não queria escalar o Gabriel de jeito nenhum. De tanto pedir, de tanto insistir, ele foi praticamente obrigado a escalar o Gabriel Xavier, que mudou para mim o panorama defensivo do tricolor baiano, beleza? Jean Lucas e também Luciano Juba do Esquadrão aparecem logo atrás. A lista leva em consideração minutos de acréscimo de descontos, paradas técnicas, interrupções para entradas de ambulância e quedas de energia, caso tenha ocorrido aí nos jogos. Olha só, eu vou trazer só aqui os jogadores que mais jogaram, né? O top 10 dos atletas que mais jogaram. Wagner Leonardo,
foram 24 jogos. Marlon do Cuiabá com 23, Gabriel Xavier com 23, incrível esse moleque, né? Joga demais, não se machuca, né? Tem uma qualidade muito boa, ainda tem muita coisa a melhorar, ainda dá umas vaciladas ali de vez em quando, mas é um baita zagueiro. E logo depois vem o Jean Lucas com 24 jogos, né? Com 24 jogos, mas a minutagem, né? Ele tem um jogo a mais, mas a minutagem dele é menor do que a do Gabriel Xavier. Depois vem Matheus Pereira, Rodrigo Garro do Corinthians, chega o Luciano Juba, que tem uma minutagem de 2.196 minutos, o Bastos do Botafogo, o Guilherme Romão do Atlético Goianiense e o Adriano Martins também do Atlético Goianiense. Isso aqui é muito legal porque o Bahia ele tem três jogadores, Luciano Juba, Jean Lucas e Gabriel Xavier, nos que mais jogaram, nos que mais tiveram minutos no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim o tricolor baiano é o segundo que menos se lesionou. Né? É um dos times que menos se lesionaram. Então isso mostra a eficácia do departamento médico, atrelado, como eu disse anteriormente, à preparação física, à fisiologia. O trabalho nessa questão física do Bahia, ele está sendo muito bem feito, né? Muito bem feito. Parabéns aí. Diferentemente ali do Vitória, né? É o time que mais se machuca. O Bahia é um dos times que menos se machuca aí no campeonato, e mesmo assim tem 3 jogadores dos que mais jogaram, né, no Campeonato Brasileiro. Vamos falar rapidamente sobre o Fortaleza, porque se a galera fala em contratações, o Fortaleza somou, meus amigos, na temporada 13 contratações, tá? O Fortaleza teve janela de transferências do meio do ano com 2 reforços anunciados e no total de 13 reforços, tá bom? 4 jogadores chegaram ao Fortaleza na janela de transferência de abril, tá? Que foram aí o Meia Martínez, o lateral Felipe Jonathan, que é bom lateral, já jogou no Santos, o atacante Renato Kaiser, que retornou, né? E também o Breno Lopes, que era jogador do Palmeiras. Os jogadores que chegaram vêm sendo fundamentais aí para o trabalho do Vojvoda. O exemplo é do Cardona, Kusevich, Breno Lopes, né? Contra o Botafogo, na 24ª rodada da Série A, os 3 foram titulares, tá bom? Olha só, as 13 contratações do Fortaleza nessa temporada. Goleiro foram 2, né? O Santos e o Magrão. O Santos não consegue jogar, né? Inacreditável. 2 zagueiros, Cardona e Kusevich. Laterais, Felipe Jonathan, Mancuso e Tauan Lara, que até já saiu, não tá mais lá no Fortaleza. Meio-campistas, o Luquinhas, que também deixou já o tricolor. Rosseto e o Martínez, que é um baita jogador. E atacante, o retorno aí teve o Moisés, né, o retorno do Kaiser e o Breno Lopes. 13 reforços teve a equipe do Fortaleza nessa temporada, e você pode ver, meus amigos, que são reforços pontuais, são reforços, nenhum desses grandes estrelas, e mesmo assim o tricolor hoje está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, ponto a ponto com o Botafogo, e pelo andar da carruagem deve conquistar uma vaga direta para a Libertadores de 2025. Essa semana tem Flamengo e Bahia e Flamengo, meus amigos, e pelo lado do rubro-negro carioca, atletas estão treinando, estão se preparando e estão tratando esse jogo como uma final de Copa do Mundo. O Flamengo, que perdeu aí o seu principal atleta, que é o Pedro, agora vai ter que se reinventar dentro do campeonato. O Gabriel Barbosa já voltou a treinar, então a expectativa é que o Tite ou escalhe o Gabriel de titular, ou senão ele coloque o Bruno Henrique como um falso 9 ali, como um 9 improvisado. Falando sobre o Wesley que quase saiu aí do Flamengo por mais de 20 milhões de euros, né? O Flamengo acabou dando mole, perdeu o prazo e perdeu essa venda de 20 milhões de euros do Wesley. Ele está mostrando que está com muito foco e determinação para se tornar uma grande peça do Flamengo, seja em 2024 como em 2025, caso ele ainda esteja no clube, né? Tem muitos atletas que tiram a data FIFA para descansar, para viajar, para curtir. Data FIFA, meus amigos, não é férias. Data FIFA não é férias, né? Você não viaja tanto, né? Porque não tem jogos e, consequentemente, você não viaja, mas os treinos acontecem lá diariamente e tudo mais. E o Wesley, ele contratou um fisioterapeuta particular e também um analista de desempenho para poder decolar ainda mais no rubro-negro carioca. Ele que foi aniversariante da última sexta-feira, quando completou 21 anos, ele valorizou-se ainda mais na última janela, quase que saiu por 20 milhões. O Flamengo recebeu duas propostas da Europa, né? Uma do inglês, o Bournemouth, né? Que ofereceu 71 milhões, e outro do italiano Atalanta, né? Que chegou a entrar em acordo com o Flamengo por um negócio que renderia 120 milhões de reais.
reais, chegando a 20 milhões de euros. Apesar da frustração de não ter concretizado o sonho de jogar no velho continente, pelo menos por agora, né? Enfim, o lateral, ele investe para que seu nome cresça cada vez mais no mercado e que ele possa aí decolar no Flamengo. Ele cabe ressaltar que ele renovou o contrato com o Flamengo até o final de 2028. O Wesley contratou um fisioterapeuta particular e também um analista de desempenho para atacar nas deficiências e potencializar suas virtudes, né? No dia em que a negociação com os italianos terminou, o Flamengo, na voz do diretor Bruno Spindel, deu apoio público ao jovem e afirmou que vê nele um atleta de potencial para chegar na seleção brasileira. Cara, o Wesley, tem que aplaudir o Wesley, porque o Wesley foi alçado, saiu do sub-20 e foi alçado a titular de um Flamengo no Maracanã para 70 mil pessoas e uma Libertadores e quebrou o galho. Agora é hora efetivamente de tirar o Wesley um pouco de foco, dar essa maturidade pro Varela, que é um jogador mais experiente, e trabalhar o Wesley para que ele lá na frente ele possa render frutos ainda maiores, né? Repito, quase saiu pro Atalanta por 20 milhões de euros. O Flamengo acabou perdendo o prazo, ele perdeu 120 milhões de reais do Flamengo aí no Wesley. Então o Wesley, permanecendo aqui no Flamengo, aguarda novas propostas, enquanto isso se prepara, né, mentalmente, fisicamente, psicologicamente, com analista de desempenho para jogar um bom futebol e, consequentemente, ter a oportunidade de voltar a ter propostas da Europa, ou se não, ser titular com a camisa do Flamengo, seja em 2024 ou seja na temporada de 2025. Só lembrando, hein, quinta-feira tem jogão do Maracanã, Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia. E ó, uma parada, ingressos praticamente esgotados, vai ter uma grande festa. Se a torcida baiana fez uma festa espetacular em Salvador, a torcida do Flamengo está preparando o mosaico e uma grande festa também no Rio de Janeiro para esse confronto. Tudo aberto. O Flamengo tem uma pequena vantagem por jogar em casa e também pelo fato de ter a vantagem do empate que foi conseguida em Salvador, mas o time do Bahia é muito qualificado, que já jogou aqui no Rio contra o próprio Flamengo e deu muito trabalho, e agora é um Flamengo um pouco mais desfalcado, um pouco mais desgastado fisicamente para poder enfrentar esse Bahia. Não tem nada certo, não tem nada concretizado, vai ser um grande jogo, tá tudo aberto, né? E a gente vai estar lá no Maracanã para acompanhar de perto tudo de Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Eu sou o Jonas Stelma, essa é a Gol TV, um bom dia, saudações, boa semana, hein? Tamo junto, valeu!